Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Thiago Prux, eu sou um dos sócios aqui da Capitalisco, que é uma empresa de análise e recomendações de investimentos, e hoje vamos falar um pouco aí sobre a queda ou a grande queda que nós tivemos nas ações das petroleiras. Tanto Petrobras quanto as empresas menores caíram bastante aqui no Brasil. Pedi para o pessoal da análise trazer algumas informações aqui que eu quero repassar para vocês e, claro, para quem deixa o convite também para quem não é inscrito se inscrever no canal. E para quem gostar do vídeo, dá um like, compartilhar e não esqueçam de colocar aqui nos comentários o que vocês acham, né, se vocês gostam ou não das ações do setor. Eu quero até aproveitar, tá, pessoal, que diariamente a gente faz um post, ele é gratuito, tá lá no nosso blog, a gente faz um vídeo para os clientes diário também falando a respeito do mercado, das nossas recomendações. E nesse post aqui, diariamente a gente coloca os destaques ali de cada dia, né? Então tem a parte econômica, tem as estratégias e hoje, claro, não podia deixar de ser diferente essa questão envolvendo as empresas petroleiras. Nós tivemos, né, pessoal, essa semana, ontem, né, o Ministério da Fazenda anunciando a reoneração federal sobre os combustíveis, né, e hoje nós tivemos também a Petrobras anunciando a possibilidade não, né? Anunciando a redução do preço do diesel e da gasolina a partir de amanhã, tá? Eu vou deixar também aqui, pessoal, na descrição do vídeo, até para a gente não esgotar o assunto, eu vou deixar um vídeo falando sobre a PetroRio, um vídeo falando sobre Petrobras e um vídeo onde eu falo de Petro Recôncavo e 3R. E aí vocês podem olhar de maneira mais específica cada uma dessas empresas, né? Sobre a Petrobras, tá, pessoal? Inclusive é comentado nesse vídeo, a gente não tem uma visão positiva, justamente pela possibilidade, né, de mudança de política de investimentos, política de dividendos, né, e também a possibilidade de ingerência nos preços. Eu não quero discutir que isso é certo, isso é errado, não é o nosso papel, mas nós, né, como recomendadores, né, de ativos, como diz o outro, tá? E a gente tem as carteiras, as nossas recomendações. Obviamente, a gente quer as empresas que possam trazer mais lucro, não aquelas empresas que possam trazer menos lucro. Então, a gente não tem uma visão positiva em relação à Petrobras, tá? E por que as outras empresas caíram, pessoal? Porque se ventilou a possibilidade aí de taxação de exportações dessas outras companhias, porque elas não têm problema de venda. A PetroRio, por exemplo, não tem problema de venda, né? Então, o que ela produzir, ela vai vender, tá? Nesses vídeos que eu falei dessas empresas, inclusive foi colocado como principal risco, né, essa possibilidade de tributação, porque essas companhias têm incentivos, né? Então, não era uma coisa que a gente descartava totalmente a possibilidade aí de tributação, tá? Também a mesma coisa, não é o nosso ponto aqui julgar se é certo ou não. Claro que a gente prefere que as empresas paguem o mínimo de impostos possíveis, né, que elas consigam ganhar mais dinheiro, mas a gente, claro, já contava com essa possibilidade. É muito cedo para a gente trazer taxas, o quanto seria, o quanto não seria. Por outro lado, né, pessoal, a gente não acredita que isso vai inviabilizar as companhias, porque elas têm bastante coisa para ajustar em termos de produção e cair ainda mais o custo de produção, né? Então, essas empresas elas vêm nos últimos anos adquirindo campos que vão ser explorados e à medida que o petróleo se mantém em patamares mais elevados, como o atual, né, essas empresas acabam se beneficiando. Claro que a PetroRio tem uma posição um pouco mais diferenciada em relação a 3R e Petro Recôncavo, por exemplo, porque ela já está mais adiantada nesse processo, mas a gente não vê nada de final de mundo nem para Petro Recôncavo nem para 3R. Para curto prazo, tá, pessoal? Hoje a gente já passou uma recomendação para os nossos clientes. Eu não posso falar aqui até em respeito aos nossos clientes, eu vou comentar a respeito disso no sábado, mas no longo prazo, né, a gente segue com uma visão otimista para essas três empresas, pessimista hoje para a Petrobras, né? E entende também que é interessante ter empresas petroleiras estrangeiras, tá? A gente vem desde 2020 aumentando a nossa posição. Hoje a nossa principal recomendação nas carteiras diversificadas é uma petroleira estrangeira, porque a gente imagina que tem uma perspectiva bastante positiva para os preços do petróleo, né? Claro que se a gente tivesse tributação, taxação, mais preço de petróleo caindo, né, o cenário seria bem pior, fora que a gente pode ter algum tipo de taxação que seja temporária, alguma coisa nesse sentido.
e, claro, a gente não acredita que vai inviabilizar os negócios. Por outro lado, né, pessoal, como é bolsa, a gente sabe que os movimentos são bastante exagerados, né? Então hoje a PetroRio caiu 9%, a 3R 6,9%, a Petro 3 4,13% e a PetroRecôncavo 6,01%. Então faz parte, né, a gente ter essa questão de exagero tanto para cima quanto para baixo, né? Então, normal aí essa oscilação acima da média, até porque especialmente a PetroRio vem subindo bem aí nos últimos anos, né? Então é normal esse movimento. Eu sei que não é normal cair 9%, mas já aconteceu várias vezes e no futuro vai continuar acontecendo. E a nossa perspectiva, pessoal, para os preços do petróleo, elas continuam positivas, até porque isso não depende do Brasil, não depende do governo taxar ou não, é uma questão muito mais global, né? A gente vê uma série de medidas cada vez mais contrárias à questão dos combustíveis fósseis, mas o mundo depende de combustíveis fósseis, né? E à medida que as grandes empresas não aumentam sua produção e cada vez mais elas têm dificuldade para aumentar a produção, aqui a gente fala das petroleiras, mesmo a Saudi Aramco, a gente fala das petroleiras europeias e também das petroleiras americanas, existe uma oferta que o potencial dessa oferta ela vai diminuindo à medida que nós temos a demanda aí que vai continuar subindo. E quando a gente fala aqui, né, pessoal, seria um prazo aí de pelo menos 3 a 5 anos. A gente não pode esquecer que petróleo é cíclico, ele não vai subir numa porrada só para cima, né? Ele vai, como aconteceu desde 2020, né? Bateu 10, 15 dólares, 20 dólares, mais de 100 dólares com a guerra, depois caiu. É cíclico, né? Então a gente tem que cuidar esse ciclo, mas na nossa avaliação não aconteceu nada até agora, né, para que se justificasse para esse ciclo ser encerrado e a gente recomendasse venda, por exemplo, aí dessas ações. Pelo contrário, é bom ter petroleira, né? A gente comenta também em relação a essa questão das petroleiras estrangeiras. É bom ter petroleira em momentos de inflação mais elevado. A gente descarta a chance de ter uma grande recessão, claro que pode ter, mas a gente vê um movimento ao contrário, o Reino Unido na mínima de desemprego, Estados Unidos na mínima de desemprego, China reabrindo, então a gente não acredita que hoje os preços do petróleo derreteriam, tá? Que seria muito ruim para essas empresas aqui, né? A PetroRio menos, mas seria pior para as outras, tá? Mas não é o cenário que a gente acredita, né, pessoal? Para o petróleo despencar o que despencou em 2020, a gente teve que praticamente fechar o mundo. Não é a nossa perspectiva hoje. Claro que isso pode acontecer, né, pessoal? A gente não pode descartar nada, tudo é possível, principalmente o que a gente não sabe, né? E o futuro quase todo ele é incerto, pouca certeza a gente tem para frente, né? Então pode acontecer sim de ter uma grande recessão, mas teria que acontecer alguma coisa só para a gente comparar mais ou menos com o que aconteceu na época do Covid, que a gente não acredita. Então pode ter recessão, isso vai ter, os Estados Unidos vão crescer anos mais, anos menos, a mesma coisa a China, mas não é o nosso cenário atual, tá? Quem quiser conhecer mais a respeito das empresas, eu vou deixar os vídeos aqui. Para as três companhias, 3R, PetroRio e PetroRecôncavo, a gente entende que é um movimento ainda exagerado, não tem porquê essas grandes quedas, mas isso faz parte do mercado. E em relação à Petrobras, a gente mantém a nossa recomendação de venda para realocação em outros ativos brasileiros ou então, especialmente para realocação nas grandes petroleiras americanas ou estrangeiras que não têm, né, hoje esse problema de mudar a política de dividendos, mudar a política de investimentos. Pelo contrário, as empresas vão continuar recomprando ações e especialmente aí pagando bons dividendos. E vou deixar também o nosso informativo diário para vocês conhecerem, vocês podem se cadastrar lá no site também para receber diariamente no e-mail de vocês. E vou deixar o cupom aqui, né, pessoal, na descrição, que dá até 40% de desconto nas nossas assinaturas. Vai ter a parte dos resultados aqui, onde tem todas as nossas estratégias, tanto as de longo prazo, quanto as de médio prazo, curto prazo. Quero ver a carteira Micro e Small Caps. Vai ter lá um gráfico, vai ter um vídeo explicativo. E tem também os nossos contatos, né? Qualquer dúvida, manda um e-mail para contato@capitalismo.com.br. Quem preferir, nos chame no WhatsApp. É só mandar um áudio ou uma mensagem que com certeza o pessoal do atendimento vai auxiliar a todos. Um grande abraço e ótimos investimentos. Até mais!